Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre uma matéria que é muito importante, que vocês vão ver durante a mecânica, e é um dos temas que a gente vai trabalhar aí depois para a gente poder calcular algumas situações, para vocês poderem praticar também. Isso aí é fundamental. A gente vai falar sobre impulso e quantidade de movimento. Abram a apostila de vocês na página 26. Então, quando vocês vão abrindo, eu vou falar algumas coisinhas. Nosso teste estaria marcado para o dia 31 de agosto, só que o nosso teste foi transferido para o dia 14 de setembro. Então, é o seguinte, a aula de hoje, do dia 24, é a última matéria antes da prova, tá? É a última matéria antes da prova, para que a gente possa, estudar, ter tempo de vocês estudarem. Então, assim, vai ser da aula 1 até a aula 4, tá? Da apostila, do terceiro bimestre. Então, estudem, tá? Eu vou me basear na matéria, nos questionários que eu tenho mandado para vocês em sala. Então, é fundamental que vocês possam, entender o que é, qual é o conceito de cada parte. A gente já falou de leis de Newton, a gente falou sobre trabalho, a gente falou sobre potência, né? E agora a gente vai falar sobre impulso e quantidade de movimento. Então, prestem atenção, assistam com calma e depois a gente discute durante a aula alguns conceitos que são muito importantes, né? Então, o que ele fala aqui? Impulso é uma grandeza física que relaciona a força que atua sobre um corpo e o intervalo de tempo que ele atua sobre o mesmo. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um elástico, né? Eu tenho um elástico. Se eu pego esse elástico e estico ele, por exemplo, tem uma bolinha de gude na ponta do meu elástico. Quanto mais eu esticar e depois soltar, maior vai ser meu impulso. Ou seja, maior vai ser o alcance que eu vou dar à minha bolinha. Eu, por exemplo, eu levantar aqui agora, vou levantar e vou empurrar minha cadeira aqui. Quanto mais eu empurro, quanto mais tempo eu tiver atuando, uma força sobre essa cadeira, maior vai ser o impulso. Então, o que é o impulso? É uma força aplicada num corpo durante um intervalo de tempo. Quanto maior o tempo, maior o impulso. Se não tem força, também não tem impulso. Tá? Então, vocês podem reparar ali na figurinha, que o cara está fazendo uma força e está empurrando o bloquinho para frente. Esse impulso ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Você fala assim, por que, Ricardo? Por exemplo, vem alguma bola. Vem uma bola. Eu sou um goleiro, estou jogando futebol. O cara chuta a bola. Eu coloco a mão, eu paro. Eu faço uma força contrária ao movimento da bola. Entendeu? Então eu impeço que a bola continue no movimento. Entenderam? Então a gente pode pensar, o seguinte: o impulso ele trabalha com a força aplicada ao tempo. E se a gente tem essa força aplicada no tempo, isso gera o quê? Uma quantidade de movimento, né? Isso gera uma quantidade de movimento. E aí, o que é a quantidade de movimento? É a quantidade que o corpo tem de poder se mover. Por exemplo, eu tenho um caminhão e um carrinho. Eu tenho um caminhão e um carro. Os dois batem. Qual vai sair pior? O carro. Por quê? A massa do carro é uma massa menor que a massa do caminhão. Por isso, o que acontece? A quantidade de movimento está relacionada com a massa de um corpo e a massa e a velocidade dele. Tudo bem? Então, quando a gente fala em impulso, a gente fala em força, a gente fala em tempo. E aí a unidade do impulso, ele fala, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do impulso é o Newton vezes segundo. Newton é força, segundo é tempo. Tá? E a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Eu não vou pedir para vocês calcularem o impulso e a quantidade de movimento de um corpo. Mas quer ver uma coisa interessante? Pensa o seguinte. O que é melhor? O que é melhor? Eu estou vendo uma corrida lá de Fórmula 1, aí tá lá o piloto,
ele vai sofrer um acidente. O que é melhor para o piloto? Ele bater no muro de concreto ou bater numa proteção de pneus? Todo mundo vai pensar, pô, melhor bater numa proteção de pneus. Mas por que é melhor bater nessa proteção de pneus? Porque é o seguinte, na hora que o carro vem e ele vai e bate no muro de concreto, né, ele muda a velocidade dele. Né? Ele está com uma velocidade tal lá qualquer, e essa velocidade diminui e vai a zero. Né? Ele para. Quando ele bate no concreto, ele bate e para. E bate e volta. Então o tempo ali é muito curto. Se esse tempo é muito curto, a força contrária vai ser muito grande. Ou seja, ele vai se ferrar. Muito grande. Se ele bate, né? Se ele bate numa proteção de pneus, o que vai acontecer? Ele vai bater, vai deformar e volta. O tempo vai ficar maior. Ou seja, a força vai ser menor. Entendeu? O impacto no piloto vai ser menor. Outro exemplo clássico que isso acontece é o airbag, né, do carro. Né? Alguns carros têm, outros carros não têm. Por exemplo, eu tenho um carro, meu carro não tem airbag. Mas carros mais modernos, carros mais atuais e tudo, né? O carro tem o airbag. O que é o airbag? Quando a pessoa vai e bate com o carro, a pessoa é impulsionada para frente, né? O corpo é jogado para frente. Quando aciona o airbag, a pessoa bate naquela espuma e volta. O tempo é muito grande, ou seja, o impacto que a pessoa vai sofrer no corpo é muito menor do que, por exemplo, eu estou dirigindo, sou impulsionado e bato de cara no volante. E aí o impacto vai ser muito maior, porque o tempo vai ser curtinho. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em impulso e quantidade de movimento, a gente tem que pensar nessa situação do tempo de impacto. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Quanto maior for o tempo, né, menor vai ser a força. O impulso vai ser o mesmo. Então, porque a velocidade vai mudar sempre. Né? A pessoa tá o carro lá com a velocidade grande e bateu e foi a zero. Ali não muda nada. Mas quando você tem um tempo maior de contato, a força diminui. Entendeu? Agora, se você tem um tempo muito curto, a força fica muito grande. Aí o que acontece? O impacto é maior, os danos são muito maiores. Tá bom? Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Depois desse vídeo, eu vou colocar um videozinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o airbag, a importância do airbag. E aí vocês vão entender o que é a importância dessas proteções de pneus, tudo isso para não prejudicar o motorista e até os passageiros, né, em relação a isso. Tá bom, galera? Então é isso. Nossa matéria do teste vai terminando aqui nesse capítulo, tá? Ali ele fala também um pouquinho sobre o teorema do impulso, mas é mais em forma de conta. A gente não está preocupado muito em relação a isso agora. Isso é uma matéria que vocês vão rever isso comigo no 8º ano, né? E a gente não tem intenção no 6º, no 7º ano de fazer os alunos calcularem nada em relação a isso. A gente tem a intenção que vocês entendam o conceito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera.